É até fácil falar assim, né? Porque acredito que se espelha na carreira de muitos que talvez chegaram, outros que ficaram pelo caminho, né? A gente, quando criança, com poucos recursos ali financeiros, talvez, o nosso escape era a bola, aquilo que custava, na época, seus R$ 50 ali, pegava 5 de cada um e a gente conseguia comprar uma bola. Então, desde pequenininho eu me vi na rua ou em escolinhas assim, praticando aquilo que estava ao meu alcance e aquilo que eu comecei a ser apaixonado, né? Sem saber que tinham algumas outras oportunidades, mas o futebol sempre foi aquilo que me atraiu, que me tomava todo o tempo que eu tinha. Sim, sim. E aí você começou, o primeiro, ali, essa paixão que você teve do futebol, né? Que você começou a ingressar. Foi em Campinas, na escolinha ali? Como que começou isso daí? Isso, eu lembro que eu comecei no meu bairro, numa escolinha chamada Futuros Atletas, no início. Eu andava ali, 5 minutinhos, estava no campo já. Então, dali eu já tinha o apelido de Pelezinho, né? Pessoal, hoje quem é o melhorzinho? Pessoal, é preto, é melhorzinho, os caras já colocam o apelido de Pelezinho. Eu tinha esse apelido, levava isso. E aí, com o tempo, fui me destacando, pessoas foram elogiando, sem eu saber que eu tava indo bem, eu tava só me divertindo. E aí me oportunizaram fazer um teste no Guarani na época, futsal do Guarani. Eu tava na primeira série. Primeira série na época era com quantos anos? Eu tô com 32, já faz tempo. Faz tempo, eu também não lembro não, vai, eu tô... Se não me engano, 9 anos. 9, 8 anos, acho, né? 6, 7, prezinho, né? Prezão, que nossa época era prezinho, prezão. Se não me engano, tava na primeira ou na segunda série. E aí me oportunizaram um teste no Guarani. Todos os clubes que eu passei, não teve nenhum que eu cheguei já certo. Todos eu tive que passar por teste, todos, graças a Deus, nem todos, né? Mas a maioria dos que eu fiquei foi por aprovação. Eu fui fazer esse teste no Guarani. Era futsal na época. Hoje eu trabalho dentro do Guarani, então ano passado eu voltei lá no mesmo lugar que eu fui pelo meu primeiro teste, né? Então foi algo bem impactante, assim. Eu lembrei de muitos momentos que eu tive. E passando no Guarani, fiquei um tempo. Depois o Paulínia, que tem hoje, que estava desativado, mas acredito que vai voltar pelas coisas que eu tenho escutado, formou um projeto chamado AFA. Eles fizeram esse projeto, era dentro da escola americana, lá em Campinas. E a partir daí eles tomaram forma, virou o Paulínia, né? Que mudou o projeto para lá. Do Paulínia, eu lembro que com 14 anos eu fui para Portuguesa de Esportes, cara. Com 14 anos eu já pegava o Cometa lá no Campinas Shopping e ia treinar sozinho lá para São Paulo. É claro que nas primeiras vezes meu pai me ensinou o caminho, me ensinou como fazia. Eu lembro que nessa época eu saía uma aula mais cedo da escola, estudava ali no São Bernardo. Ia até o Campinas Shopping, atravessava a passarela, pegava o Cometa, ia para São Paulo, lá no Canindé treinar e voltava. Isso era todo dia? Isso era todo. Só segunda-feira que não tinha treino. De terça a sexta isso, aí de sábado tinha os jogos, né? Que categoria que era já? Eu tinha 14 anos na época. Sub-14, já sub-13. Sub-14 ali. Ainda não tinha chegado no sub-15. E eu lembro que foi um ano todo assim. E até é impossível falar disso tudo sem falar do meu pai, que até hoje é uma pessoa que me apoia em tudo, mas se tem alguém que acreditou em mim e viveu tudo isso mais do que eu mesmo, é ele. E ali saindo da Portuguesa, eu lembro que acabou o ano, o último jogo do ano foi contra o Corinthians, uma final que a gente disputou contra o Corinthians, Portuguesa e Corinthians. Eu lembro que a Gaviões compareceu no jogo, cara, do Sub-14. Eu falei, que isso? Não é possível. Os caras, batucados e tal, a gente todo impressionado, porque a gente é criança ali, você fica vislumbrado com tudo aquilo. E eu falei, acabou o jogo, vai meu pai, ano que vem eu vou jogar no Corinthians. Mas que jeito você vai jogar no Corinthians e tal? Eu falei, vou jogar no Corinthians. Aí eu lembro que ele tinha uns contatos, até uma pessoa que trabalhava na Portuguesa na época foi pro Corinthians trabalhar e falou, vai ter uma peneira aqui, se quiser vir é por peneira e tal. Eu falei, não importa, eu vou jogar no Corinthians. Aí eu lembro que eu fui, fiquei uma semana inteira, eu indo com meu pai fazer esse teste no Corinthians, a gente ia, voltava todo dia. E no final dessa semana não tive respostas, porque o time principal estava treinando para uma competição que se iniciaria no começo do ano. Isso era no final do ano, dezembro ali. Eu não obtive resposta alguma. Aí eu falei, não deu, tal, tranquilo. E eu com aquela vontade falando, tudo bem. Aí tinha a oportunidade de ir para o Santos. Aí, finalzinho de dezembro, depois dessa semana no Corinthians, eu fui para o Santos fazer a avaliação. Cheguei lá uma semana de avaliação também. Eu lembro que meu pai estava na semana de provas dele, se eu não me engano, ali comecinho, meio de dezembro. Ele fez advocacia, né? Meu pai na semana de prova falou, vamos lá.
Eu fui, fiz teste a semana inteira, meu pai estudando pra prova, e a gente ia lá, pegamos uma pousadinha, ficamos. Aí, final da semana, teve a aprovação desse teste. Falei, caramba, aprovado. Os caras falaram, só que você tem que se apresentar já no começo do ano, em janeiro, pra gente ir pra uma competição. Inclusive, essa competição é aquela foto que eu tenho com o Neymar lá almoçando e tudo mais. Aquela clássica, né? Aquela clássica. Aí eu fui e que rodou o mundo. Aí de lá, fui pra essa competição no começo do ano. No começo do ano, no Alambrado, o treinador que era do time do Corinthians, estava nessa competição também, veio no Alambrado e me chamou. Falou, pô, fiquei sabendo que você foi lá, não te deu atenção devida, que eu tava em preparação, tudo, mas o diretor comentou, falou do seu futebol, se quiser voltar pra lá, o convite tá aberto, cadê seu pai? Tá, meu pai tá ali. Aí foi, conversou com meu pai. Aí eu joguei essa competição, joguei mais 2 competições ainda pelo Santos, e aí pela distância, né, por eu ainda ter completado 15 anos na época, meu pai preferiu por eu voltar pro Corinthians, e era uma coisa que eu tinha dito lá atrás, já que eu ia jogar no Corinthians. Aí coincidiu que meu pai optou que a melhor opção seria eu vir pro Corinthians, para estar mais próximo de casa, então eu ficava alojado ali no Corinthians, já saindo do Santos, vindo pro Corinthians depois, ficava alojado a semana inteira, voltava para casa, então eu fiquei 2 anos aí nesse time que eu falei que eu iria jogar. Consegui. Graças a Deus eu atingi esse objetivo. Então você só ficou um período ali com o Ney, então? Isso, fiquei um período. Foi campeão de tudo com o Ney? Não, por incrível que pareça, não. Era a Copa Votorantim até essa primeira que a gente disputou. A gente não foi campeão nessa. Eu lembro que a nossa estreia foi contra o Cruzeiro. Era a abertura do campeonato contra o Cruzeiro e o Dudu tava no Cruzeiro. Dudu fez só 3 esse jogo. Nossa. E o Ney já era diferente? Já? O Ney era. Todos me perguntam, eu digo que sim. Não é o que é hoje, né? Ah, sim. Mas ele foi preparado para isso. O Neymar foi moldado para ser o que ele é hoje. Com 15 anos, ele já tinha patrocínio da Nike, já ganhava muita grana por mês, já tinha apartamento de frente pro estádio. Então ele tinha, assim, uma preferência que não é à toa, né? Porque, pô, os caras não... Tem até uns amigos que falam, né? E os caras investiram errado? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem como, né? Mas na época, na base dele, ele já era o melhor do time. Ele já era. Todos já tinham essa consciência, todos que eram do time tinham essa consciência que ele era a estrela ali. Então, escanteio ele batia de um lado com uma perna, do outro lado com a outra perna, coisa que a gente, às vezes, não sabia fazer. Com 15 anos, ele já tinha toda essa desenvoltura. Nessa época, você jogava em qual posição? Essa época eu era meio atacante. Então era eu e o homem no ataque. Eu lembro que eu era recém-chegado no clube nessa competição. Depois a gente foi pra Copa Umbro, que era em Saudades. O nome da cidade é Saudades, no Paraná. E nessa a gente foi campeão. Nessa tinha Atlético Paranaense, tinha Vitória. Então nessa aí eu já tava jogando, já tava atuando bem e a gente conseguiu ser campeão nessa. No Santos, quanto tempo você ficou ali no Santos? Eu fiquei por volta de 6 a 8 meses ali. 6, 8 meses. Foi um daí, que... depois você foi pro Corinthians e lá, você chegou a jogar com alguém que se tornou jogador? Cara, profissional? Joguei no Corinthians. Tá na atividade aí? Acho que o que vai ficar mais conhecido assim é o Dodô, lateral esquerdo, que jogou. É de Paulínia, de Campinas de Paulínia, né? Conheço ele desde pequeno, tanto nesse projeto do AFA aí que virou Paulínia ele já tava. Aí na época ele foi pro Cruzeiro ainda, já nessa idade também, ficou muito tempo na base do Cruzeiro. E aí no Corinthians, quando eu venho pra cá, ele vem também. E o Dodô jogou no Bahia, lembro que ele sofreu uma lesão no joelho contra o Inter, lá no estádio do Inter, num jogo que ele tomou uma chegada do Índio, se eu não me engano. Aí ele teve essa lesão e no Corinthians eu joguei com ele. Aí depois do Corinthians eu venho pra Ponte Preta, fico mais 2 anos na categoria de base. No Corinthians já tava qual sub que você tava lá? No Corinthians eu joguei o 2º ano de 15 e o 1º de 17. E Ponte você veio sub-18. Aí do Ponte eu vim pro 2º do 17 e o 1º do 20. Que até eu disputei uma copinha no ano ruim meu, né? Que seria o ano dos 9-1, eu sou 9-2, eu joguei a copinha dos 9-1 na época. Sim. Aí da Ponte ali, no final do ano, eles decidiram que não existiria mais base. Que aí, depois disso, eles terceirizaram pra Jaguariúna, se eu não me engano. E aí eu busquei outros caminhos. Dali eu fui pra Itália, fiquei um tempo na Itália, treinando bem, sendo bem elogiado assim pelo pessoal, mas por questões de documentação eu acabei não conseguindo ficar. E da Itália eu volto, jogo no Uberlândia, onde eu tive a oportunidade de jogar com o Bruno Henrique também, que hoje tá do Flamengo. O Bruno Henrique, ele jogava várzea, ele tinha sido comprado pelo Cruzeiro na época.
Aí não tem como você pegar um cara da Várzea e colocar no Cruzeiro direto, né? Então eles oportunizaram ele lá no Uberlândia, disputamos o módulo 2 lá. Foi onde eu tive essa experiência de subir da categoria de base pro profissional, foi no Uberlândia. Já tinha me profissionalizado na Ponte Preta com 17 anos, mas onde eu tive a experiência de treinar como profissional, de fazer parte do elenco, foi no Uberlândia. E dali joguei com o Bruno Henrique, de lá eu saí, fui pra Polônia, fiquei 1 ano na Polônia também. E na Polônia é até engraçado que eu jogava na 3ª divisão lá, né? Piotrów, que é o nome do time. E no final da temporada, eu já com as passagens compradas, e aí o presidente mandou um cara lá com um papel em branco para assinar. Até hoje eu lembro dessa história. O pessoal falou, pô, mas se você tivesse assinado, será que você não estaria bem? Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. O que ele queria com esse papel em branco? E até nesse time que eu jogava na Polônia, tinham 2 brasileiros que eram fluentes em polonês. Eles já moravam lá há mais de 10 anos, jogaram lá bastante tempo. E o cara mandou um africano lá que falava só inglês para me explicar por que eu tinha que assinar aquele papel. Você não falava... Inglês, eu falo inglês, mas, pô, vocabulário bem baixo, assim, meio pequeno. Que nem o Ricardinho é britânico? O meu é britânico. Não, é inglês britânico. Não, diferente. Você tá acima. Não, tá não. Brincadeira. E aí eu não assinei esse papel, voltei pra casa, já tava com a passagem comprada pro dia seguinte. Aí aqui volto. Aí quando você volta sem mercado. Botei sem mercado. Aí dali eu fui pro Maringá. Tive uma oportunidade no Maringá com o Edson Vieira, que tava lá na época. Joguei em Maringá, fomos campeões da Copa Paraná, onde garantiu a gente a vaga para a Série D. Do Maringá eu venho para o Amparo, aqui próximo a Campinas. Do Amparo eu vou pro Nacional de São Paulo. Aí dali eu vejo que o futebol não é mais para mim. Pelo menos jogando não. Eu vou pra Catanduvense, jogo lá no Catanduvense, saio do Catanduvense, vou pra Matonense, e aí foi onde eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E a saída sua pra Europa, como que foi? Cara, eu lembro que... Você já tinha tido uma pequena passagem na Itália, né, que você comentou aí. Sim, na Itália foi minha primeira experiência saindo do Brasil, né? Eu tinha acabado de completar 18 anos e, pô, passagem marcada pra Itália e tal, mais de 12 horas de voo direto, né? Porque vai falar, vamos pegar um voo direto, porque se você pegar a escala, como é que você vai saber chegar lá? Melhor garantir que é mais caro, vamos pegar o direto, você chega lá. Eu lembro que eu cheguei na Itália, cheguei logo na frente do aeroporto, uma loja da Armani, cara, espelhada, gigante, assim. Falei, caramba, tô na Itália, velho. Sonho realizado, né? Aí pegamos o trem pra ir pra cidade onde era o time. Tô ali vislumbrado também com tudo aquilo. Aí tinha um jantar marcado com o time todo já pra me apresentar nesse time. Aí eu cheguei no restaurante lá, todo mundo sentado, aí me apresentaram. Eu lembro que nesse dia o pessoal não pode me explicar, né? Pede o que você quiser, me deram o cardápio aqui, eu vou saber ler. Aí eu vi lá pizza lá embaixo, falei, quero pizza. É o que eu sei, quero pizza. Aí de repente veio uma pizza inteira no meu prato. Falei, pô, não, é sua aqui, é assim, você pediu pizza, é uma pizza. Mas foi uma experiência legal. Aí depois desse jantar, nossa, foi até uma história marcante, assim. Eu lembro que eu cheguei no hotel. Quando eu chego no hotel e fecho a porta, eu falo, caramba, eu tô na Itália. Aí eu chorei igual uma criança, né? Longe da família, longe de todo mundo. E aí você não tinha como ligar mais, porque o fuso horário já tava bem tarde aqui. Então, esse dia eu chorei, cara. Esse dia eu vi que eu tava longe. Eu percebi que eu tava longe. Eu falei, caramba, velho. Mas aí depois chorou disso, de alegria ou de saudade mesmo? Acho que de saudade. Esse choro aí foi de saudade. Depois que passou a emoção de ter chego lá. Não, aí depois passa e você... Aí viu... No dia seguinte você vai pro campo, você nem lembra mais, né, que você tá longe. Nem tô nem lembrando. E aí depois foi pra Polônia e... Isso aí depois eu volto, fico um tempo aqui ainda. Vou pra Polônia, fico 1 ano. E depois eu volto e começo a rodar nesses times da Série 3. E lá na Europa, como que é a Polônia? Como é jogar na Polônia? Cara, a Polônia é um jogo bem tático, assim, bem de força, sabe? Resume bem o que é o país, né? Então, o brasileiro que vai pra lá, ou algum outro país assim mais latino, tem uma coisa diferente, né? O brasileiro, por exemplo, ou era, até então acredito que é um pouco menos hoje, mas é bem visto pelo improviso, pelo
futebol descontraído, então chegando lá você tem esse algo a mais, mas você precisa se enquadrar no algo que eles têm também que é necessário, que é a força, que é a marcação, que é a obediência tática. Então isso você não pode deixar de lado, você pode incrementar o que você tem a mais, você tem que se adaptar no jogo deles também. E eu lembro que eu não cheguei a pegar frio lá não, cara. O pessoal fala que é um país bem frio, né? E quando faz frio de verdade, mas eu peguei bastante verão lá, então lembro de ter pego 32 graus positivos, assim, a temperatura. Você não jogou na neve lá, então? Não tive essa experiência. Tive a experiência de ver a neve, mas jogar não. Eu lembro que o meu voo já estava marcado para bem próximo ali. E quando tem bastante neve também para tudo, né? Então as férias lá é bem longa, porque quando neva é impossível você até sair de casa. Tem que ficar dentro de casa, aquecedor e... Com o Pete você jogou onde? Você jogou em algum lugar? Chegou a jogar com ele? Joguei. Porque ele não liberou as resenhas pra mim. Com o Pete eu joguei nesse projeto AFA, que virou Paulina depois. Jogava nas escolinhas também antes disso. Joguei também com ele na Ponte Preta, que antes era a base ali, mas era o social, como a gente dizia, social, né? No sub-12 ali, sub-10, sub-13. Então joguei com ele ali também. E depois disso, não joguei mais. Mas a gente é amigo de bairro, né? Um frequentava a casa do outro, dormia na casa do outro. Inclusive, meu pai só comprava pizza quando o Pete ia dormir em casa. Que o homem é nojento pra comer, né? Então eu ficava feliz, né? Quando o Pete, vou dormir aí. Falei, vem. Hoje tem pizza. Hoje tem pizza. Meu pai tá vendo, Pete? Não quis contar? Acho que é por isso que ele não quis. Ele já sabia que ia soltar essa, né? Quando ele aparecia lá, tinha pizza. Então a gente era disso, dormir na casa do outro. Então a gente tem bastante. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca. Vai ter várias atualizações. Obrigado.